teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular. Posso te falar, o voto tem o cálculo. O voto no Nordeste de Goiás custa tanto. O voto na capital de Goiânia é muito mais caro. O voto no Sudeste de Goiás custa... Existe a tabela, irmão. Existe uma tabela onde eles calculam o voto. Lula não tem choro. Você tá na mão do Sérgio Moro. Fascista, comunista são a mesma merda. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. 195 milhões de reais de governos petistas. O PT rescindiu o contrato dele, mas contratou o sócio, João Santana, o Patinhas que elegeu 7 presidentes. Vamos lembrar, uma vez que existe custo pelo voto, quem gasta mais, compra mais votos e ganha as eleições. Então, nas eleições de 2006, Lula gasta 91.490.670,71 centavos. Geraldo Alckmin fica em segundo lugar na votação e também foi o segundo que mais gastou, 79.206.150,77 centavos. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Ei, presidente, o senhor inventou essa. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. 153.028.816,42 centavos gastos na campanha eleitoral. José Serra, que ficou em segundo lugar, também foi o segundo que mais gastou. Ele gastou 106.489.846,91 centavos. A Marina ficou em terceiro lugar nas eleições e também foi a terceira que mais gastou, 24.108.859,74 centavos. Nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como Mensalão. Começa nesta quinta-feira, depois de 5 anos de preparação, o julgamento do Mensalão. Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro retoma as audiências da Lava Jato em Curitiba. Ele ouviu 2 testemunhas contra o ex-ministro Antônio Palocci. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. O Instituto Lula confirmou uma visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Lula não tem choro. Você tá na mão do Sérgio Moro. Fascista, comunista são a mesma merda. Eu queria que os brasileiros entendessem. Gente, toda revolução, ela começa com um doido que vai lá e tem a coragem de falar a verdade. Eu tô falando a verdade pra vocês. A raiz dos males da política brasileira é a existência da emenda parlamentar. Primeiro, você elege uma pessoa pra ela fiscalizar e legislar. E não ser Papai Noel de dinheiro público. Nossa, pra mim seria fácil demais pegar 40 milhões de reais e sair distribuindo aí. Campanhas eleitorais gastaram 5 bilhões em 2014. Abre aspas. Com 5,1 bilhões gastos nas campanhas é possível, por exemplo, construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais e pagar 4 meses de Bolsa Família para todos os brasileiros que recebem o benefício. Dilma, reeleita, primeiro lugar, 350.232.163,64 centavos. Aécio Neves ficou em segundo lugar e foi o segundo que mais gastou, 227.408.200,77 centavos. Marina, terceiro lugar, em votação e em gastos. Ela gastou 44.090.259,27 centavos. A Dilma foi reeleita, certo? Ele calcula, bom, eu vou gastar 10 milhões na minha campanha, mas
Ao longo de 4 anos vai passar 240 milhões, se eu roubar 10% é 24 milhões, eu tô no lucro. PT já pagou 160 milhões a João Santana, que é o marqueteiro responsável pela eleição de Dilma. O que a Dilma não esperava, logo depois dela ganhar em 2014, é que a Operação Lava Jato ia investigar o Midas, que elegeu o PT. Sr. João Santana, nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve, constante, aliás, como é uma prática no mercado de marketing político eleitoral. A esposa dele diz que ela e João receberam 10 milhões de reais de origem criminosa, através do Caixa 2 pela reeleição. João Santana recebeu 11 milhões de dólares e 700 mil na Suíça por campanha de Dilma. Em 2014, para reeleger Dilma, João recebeu 105 milhões. 70 milhões legalmente e 35 milhões foram recebidos de origem criminosa e ilegalmente. Os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Acho que ela vai ter dito isso com mais segurança do que eu, mas eu vou dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais. E para eleger políticos de esquerda no exterior, como na Argentina, por exemplo, João recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares de origem criminosa. João Santana admitiu à Polícia Federal recebimentos em conta secreta por campanha no exterior. O esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. Ele recebeu 10 milhões de dólares em dinheiro vivo das mãos de Nicolás Maduro. Publicitário João Santana diz em delação que Lula sabia de Caixa 2. Sr. João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma na campanha presidencial, nas campanhas presidenciais, sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho, ficou claro que sim. João Santana recebeu legalmente 160 milhões de reais de dinheiro público, pago pelo PT, e 157 milhões de reais de dinheiro ilegal, de origem criminosa, totalizando 317 milhões de reais. O marqueteiro João Santana, a mulher dele também, estão presos em Curitiba, como nós acabamos de ver na reportagem. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão decretada hoje. É preso. As defesas de João Santana, de Mônica Moura e de João Vacari Neto afirmaram que vão recorrer da decisão. Pedaladas fiscais. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. A Dilma é afastada da presidência e sofre um processo de impeachment. Por toda a minha família, pela minha família, por minha família. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno, pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus, o meu voto é sim. Logo depois, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Então, nesse ano, o cenário político aqui no Brasil muda completamente e o dinheiro não consegue mais comprar os votos do eleitor. Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.350.139,97 e não adiantou nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57.030.000 e perde as eleições. Jair Bolsonaro é eleito gastando 2.800.000 na campanha. Fascista, comunista são a mesma merda.
Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.350.139,97 e não adiantou nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57.030.000 reais e perde as eleições. Jair Bolsonaro é eleito gastando 2.800.000 reais na campanha. O Jair Bolsonaro chegou ao poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome para concorrer. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais, até a última instância. Nesse dia, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A Justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. O tribunal, por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam um processo do zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse existido. Você acha que essa garotada topa esse tipo de postura? Marco Antônio. Eu não sei. Primeiro que eu acho que é relevante porque, salvo engano, a diferença de votos do Bolsonaro, apesar de ter sido grande na eleição passada, acho que se resumiu a 10 milhões de votos, né, Piperno? 10,5, bastante coisa. 10 milhões e meio de votos, é bastante coisa. Eu acho que essa eleição ela vai ser mais apertada se não houver fraude. Se não houver fraude nas urnas, Fraude etc. como? Nas urnas. Mas as urnas não são seguras? Eu tenho uma série de questionamentos que ainda não foram solvidos. Exemplo. Eu não acho que é transparente, os critérios técnicos não são transparentes de apuração quando você vai apurar nas salas do TSE. Não acho que é. Você realmente acredita disso ou você está comprando esse discurso? TSE não apura nada. Oi? Você acredita nisso mesmo ou você está comprando esse discurso? Quando consolida as informações, não é transparente. Você acredita mesmo nisso? Eu realmente acredito. E, na verdade, eu sempre fui favorável a você ter uma checagem do voto com um voto auditável. O voto da urna com o voto auditável, simples assim. Piperno. E, na verdade, isso não era objeto de debate, tá? Lula tá elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou para ganhar em 2002 na Bolívia, a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista, desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira e senhor da morte. Um novo marqueteiro entra em ação, Sidônio Palmeira. Para tentar uma ação fora das 4 linhas. Isso vem desde o ano passado, até antes disso, essa discussão. A questão estava pautada no Congresso Nacional. E perdeu. De antes do Congresso Nacional também foi pautada, foi objeto de ADI no Supremo Tribunal Federal.
tem especialistas que falam sobre a possibilidade de corrupção das urnas eletrônicas e de fraude ao sistema por N motivos, por N fatores. Você tem entidades associativas de peritos que falam isso. Você tem declarações estranhas dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral constantemente na mídia, constantemente em palestras no Brasil e no exterior, falando mal da presidência da República, falando em golpismo, só porque o presidente levantou dúvidas razoáveis. Não tem nada de desarrazoado. Dúvidas razoáveis sobre o processo eleitoral e o escrutínio. Agora, a gente está numa situação estranha. Tempos estranhos, meu caro William. Se eu levanto dúvidas razoáveis, o Piperno e os amigos dele apontam na minha cara e me chamam de antidemocrático. E daí você fala para mim, da onde vem a origem da suspeita de golpe? Vem lá do Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão cavando esse discurso estranho, um discurso antidemocrático, um discurso golpista que invade a seara de competência do Poder Executivo e que atrapalha o escrutínio eleitoral. E ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes, a criatividade de Sidônio se destacou. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão. Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou e Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos. O UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Educ, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados. No entanto, seguem sem localidade dos alunos e fora do portal. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment. A pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. A pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Pessoal, eu tomei uma decisão, é a primeira vez que um deputado federal toma essa decisão na história do Brasil. Todo deputado federal tem acesso, ele recebe, ou de certa forma ele pode indicar até 60 milhões de reais por ano, 20 milhões de emenda do Estado e 40 milhões de emenda impositiva individual. Então o que isso quer dizer, tá? Todo deputado federal pode pegar 60 milhões de reais e colocar esse dinheiro onde ele quiser. E aí eu vou explicar pra vocês, tem 2 anos que eu sou deputado federal e eu posso falar isso com a maior convicção. O câncer da política brasileira, a raiz de todos os males, a péssima representação dos nossos parlamentares é por causa da emenda parlamentar. Eu entendo os argumentos que eu escuto muito. Mas você podia pegar 1 milhão e colocar no hospital tal, você podia pegar 1 milhão e asfaltar, 1 milhão ali pra polícia militar. Sim, eu poderia. Eu conseguiria mais votos se eu fizesse isso, eu conseguiria ter mais visualização, conseguiria ter mais destaque, eu conseguiria me perpetuar no poder, mas eu perpetuaria a miséria no Brasil. Eu vou te falar, se não existisse emendas, não haveria esse absurdo número de hospitais mendigando emenda de deputado federal. Não haveria esse número absurdo de escolas sem carteiras. Não haveria policial militar com arma de 20 anos atrás. Ou com viatura, pneu careca. É a existência da emenda parlamentar que causa a manutenção da pobreza e da miséria. Eu vou te explicar. Tem muito deputado federal que só se elege por causa de emenda, tá? Ele calcula, eu vou gastar 10 milhões na minha campanha, mas ao longo de 4 anos vai passar 240 milhões. Se eu roubar 10%, é 24 milhões, eu tô no lucro. Aí o que ele faz? Ele rouba a emenda,
compra vereador, compra prefeito, compra presidente de sindicato e compra voto. Só que o voto tem que estar barato, Júlio. Existe toda uma matemática na política. Eu tô lá dentro, eu posso te falar. O voto tem o cálculo. O voto no Nordeste de Goiás custa tanto. O voto na capital de Goiânia é muito mais caro. O voto no Sudeste de Goiás custa... Existe a tabela, irmão. Existe uma tabela onde eles calculam o voto. Se o voto no Nordeste de Goiás custa, sei lá, R$30 o voto, você acha que um deputado vai querer melhorar a qualidade de vida daquele pessoal? Você acha? Não, ele vai trabalhar para manter esse povo na miséria, mas dá migalha. Então 1 milhão no Nordeste de Goiás dá muito mais votos do que 1 milhão em Goiânia não dá nada, você tem ideia? 1 milhão em Goiânia não dá voto nenhum. Eu vou concluir aqui porque isso dá muita polêmica. Muita polêmica. Tem muita gente que não entendeu. Eu queria que os brasileiros entendessem. Gente, toda revolução, ela começa com um doido que vai lá e tem a coragem de falar a verdade. Eu tô falando a verdade pra vocês. A raiz dos males da política brasileira é a existência da emenda parlamentar. Primeiro, você elege uma pessoa para ela fiscalizar e legislar. E não ser Papai Noel de dinheiro público. Nossa, pra mim seria fácil demais pegar 40 milhões de reais e sair distribuindo aí pra um monte de lugar e falar, mas você vota em mim, hein? A conversa nos corredores em Brasília é assim, o prefeito chega lá no deputado, precisando de 1 milhão, me dá 1 milhão aí que eu te garanto 10 mil votos na minha cidade. Quê? Olha que conversa mais absurda, de dar nojo, essas conversas, de dar nojo. Aí vamos lá. Para vocês entenderem a consequência da emenda parlamentar, tá? O que isso causa? Como que um Congresso aprova o maior imposto do mundo? O que um Congresso tem na cabeça que ele vai lá e vota favorável a um país miserável como o Brasil ter o maior imposto do mundo? Alguém sabe? Alguém sabe? Tá aqui, ó. Novo recorde, matéria da Globo. Novo recorde de Lula é de 5,4 bilhões de emendas em um só dia. Lula vai lá, joga 5,4 bilhões de emendas, compra o Centrão, os José Neltos de Brasília, compra o Centrão e aprova o que ele quiser. E o Centrão é isso, o Centrão vai pela bússola do dinheiro. Pagou, eu falo, lá em Brasília nós temos deputados que têm valor e deputados que têm etiqueta de preço. Infelizmente, que tem valor é uns 40, 50. O resto tudo tem etiqueta de preço. Dependendo do valor que você pagar, do botão que você botar na mesa, ele vota a favor de aborto, legalização das drogas, do que quiser. Porque no cálculo dele eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer caixa 2 e vou me reeleger, vou gastar dinheiro depois pra fazer a minha reeleição. Fascista, comunista são a mesma merda.